Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa EBD Digital. Nós vamos dar início a um novo tema e será falado sobre sexualidade, que será bem legal. E infelizmente esse tema é um assunto super valorizado pela igreja. Nós não temos o costume de falar sobre e nem de como lidar com ela. E isso é bem ruim. Por quê? Porque na nossa vida não existem espaços vazios. E a comunidade cristã não preenche esse espaço. E aí o que acontece? Ele vai ser preenchido de uma outra forma. E isso pode ser bem ruim, porque pode ser por pensamentos que são diferentes do propósito de Deus. A supervalorização da sexualidade, além de inibir todas as discussões que a gente pode ter sobre ela, os ensinamentos, ela nos torna incapazes de lidar com os problemas que ela pode causar fora do propósito inicial de Deus. Ou seja, qualquer problema relacionado a isso vai ser tratado como motivo de vergonha e pode até mesmo causar afastamento da igreja. E nessa hora, a gente, enquanto igreja, a gente perde o nosso papel, que é um lugar de pecadores, um lugar de feridos. E porque nós não encontramos, a gente não encontra esse espaço para falar sobre isso dentro do nosso meio cristão, da igreja, a gente não tem espaço para pedir perdão quando a gente erra e a gente não tem auxílio de outras pessoas para seguir na caminhada com Deus. Então, dito isso, é importante lembrar que nós, somos seres humanos, somos seres sexuados, A gente tem atração, a gente sente vontade de estar com outra pessoa. E nessa lição, a partir dessa lição, a gente vai entender a sexualidade numa perspectiva cristã e como que ela está relacionada com a nossa espiritualidade. Então vamos lá. Primeiramente, nós precisamos entender a sexualidade numa ótica bíblica. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, nos traz a compreensão que toda a escritura divinamente inspirada por Deus é proveitosa para o ensino. É na escritura que nós vamos nortear o nosso estudo. A sexualidade, originalmente, ela foi criada para ser desfrutada entre homem e mulher. E é esse o nosso posicionamento cristão. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, diz assim: Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E lá em Gênesis, também, capítulo 2, versículo 24, diz assim: Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Nós temos aí nesses versículos bem claro qual a ordem de Deus para um relacionamento saudável. Ainda em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, nós temos o segundo ponto sobre a sexualidade. Esse texto enfatiza a completa identificação das duas personalidades num casamento. Ela foi criada para ser desfrutada entre um homem e uma mulher, ou seja, monogâmico. Esse texto também ele foi dito por Jesus em Marcos, capítulo 10, versículos 7 e 8. Sendo assim, nós excluímos qualquer possibilidade de um casamento poligâmico, sobre a perspectiva bíblica. Em Gênesis 2:25, a Bíblia diz: E ambos estavam nus, homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Aqui nós vemos como a sexualidade e a espiritualidade andam juntas. Ambos estavam pelados, eles não se sentiam envergonhados por aquilo, não tinham nenhum tipo de pensamento pervertido. Richard Foster, um teólogo norte-cristão americano, ele chama a nossa atenção para o erotismo. Ele já existia antes da queda da humanidade, porém o pecado apenas perverteu o sentido original dele. Desde a criação, Deus se relaciona com a humanidade através de alianças. Foi assim após a queda de Adão e Eva, após o dilúvio, com as promessas feitas para Abraão e tantos outros que a gente encontra na Bíblia. O casamento ele não pode fugir dos princípios de uma aliança, que além de um compromisso que é selado entre as partes, é a celebração do amor. Assim como os versículos que nós lemos em Gênesis nos dão uma visão clara sobre a sexualidade, o livro de Cântares, ou Cânticos ou Cantares, nos mostra como o amor conjugal deve ser.
E aqui cabe um parênteses. Se você está tentando conquistar o seu crush aí, sugiro a leitura do primeiro capítulo, onde todo o texto se passa no período pré-matrimonial. Ou nos dias de hoje, né, o namoro. Se liga no versículo 2 do capítulo 1, lê aí pra gente. Ah, se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos. Sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho. Aleluia, arrepiei. O livro passa por todas as fases de um relacionamento conjugal, desde o namoro trazendo para os dias de hoje, assim como as brigas e a reconciliação de um casal. O amor que é demonstrado ali é muito forte e transcende as flutuações de uma simples paixão, é um amor verdadeiro. Para finalizar esse primeiro tópico, a revista nos fala o seguinte: a criação de Deus é perfeita como perfeito é Deus. Infelizmente, o pecado que nos rodeia perverteu a beleza da sexualidade criada por Deus, transformando-a em um caminho de perdição. Não deixe que o conceito pervertido do mundo manche o seu entendimento da perfeição da sexualidade criada por Deus. Então, para a gente entender melhor como a sexualidade e a espiritualidade estão interligadas, nós vamos verificar o ministério de Paulo e do próprio Jesus. Jesus conhecia tanto sobre a sexualidade que ele foi além dos conhecimentos básicos judaicos sobre o assunto. Para os escribas e os fariseus, que eram os grandes estudiosos das escrituras naquela época, uma pessoa só estaria em santidade se não estivesse cometendo adultério fisicamente. Mas Jesus, ele expandiu esse conceito. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 28, diz assim: mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la já cometeu adultério com ela no seu coração. Ou seja, Jesus deixa claro como a intenção do coração já é suficiente para corromper a sexualidade. E para Jesus, a santidade vai além do físico, está também no pensar. Mais uma vez, Jesus deixa claro o seu conhecimento sobre casamento em Mateus 19. Quando os fariseus tentam ali armar uma cilada para perguntar para Jesus sobre o divórcio, né, ele responde citando o fundamento ali de uma só carne, que a gente já leu lá em Gênesis, e ainda ele faz um acréscimo. Então, Mateus 19, 6 fala o seguinte: assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. E aqui vale um breve comentário sobre essa frase também, apesar do nosso estudo não ser específico sobre casamento hoje. Jesus ele fala, a gente tem que prestar atenção no tempo verbal que Jesus está falando. Ele fala, o que Deus uniu, ninguém o separe. É um tempo verbal, um modo verbal imperativo, ou seja, um conselho, né? Uma ordem. Mas não aquele costume que a gente escuta, o que Deus uniu, o homem não separa. A gente vê muita gente usando essa frase para justificar um monte de atrocidade que acontece em casamentos destrutivos, tanto para o homem quanto para a mulher, relacionamentos abusivos. Isso não é verdade. Jesus ele deixa bem claro na sequência desse texto que não era a ideia original ser permitido o divórcio, e inclusive os escribas questionam ele sobre isso, porque Moisés permitiu o divórcio. E Jesus fala que isso só é permitido por causa da perversidade do coração do homem. Não estava nos planos originais de Deus esse tipo de coisa no casamento, o divórcio. Ou seja, Jesus deixa claro que essa unidade que foi promovida com Deus faz parte da nossa espiritualidade junto com a nossa sexualidade. Elas caminham de mão dadas. E agora falando sobre o ministério de Paulo, apesar de a Bíblia não citar o estado civil dele, ele era um homem que tinha muita autoridade para falar desse assunto, porque ele foi um homem de Deus. E em Efésios, capítulo 5, versículo 31 a 33, Paulo cita Gênesis e complementa: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então, nesse texto, Paulo deixa claro a ligação espiritual entre o relacionamento de um homem e uma mulher e Cristo e a igreja. E Paulo, apesar de indicar o celibato, ele faz questão de também afirmar a importância de um casamento nos padrões bíblicos. Bíblicos, gente, não religiosos.
na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. E para concluirmos, a sexualidade ela é um projeto de Deus. O sexo no casamento é uma bênção, é a sintetização da expressão uma só carne que nós lemos durante toda essa aula de hoje. O que Deus projetou para nós em Gênesis, nós devemos obedecer. A sexualidade fora desses padrões implica em consequências para a nossa vida e para os nossos relacionamentos. Que a nossa fé possa estar firme no Senhor para que a gente possa agradá-lo também com a nossa sexualidade. Agora eu vou deixar aqui com vocês, para a gente finalizar, um versículo que eu achei muito importante. Está em 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Vamos à leitura. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima EBD Digital. Tchau, tchau.